Quero falar nessa aula a respeito do governo da igreja. Na aula anterior, a de número 77, falamos a respeito dos dons ministeriais e declaramos que é importante fazer uma distinção entre dons e governo. Que há governo na igreja, isso é inquestionável. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Também, ao olharmos para as Escrituras, vemos a declaração do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoesta. Verso 13 diz: tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então a Bíblia reconhece não só os que trabalham, mas ele diz que os presidem no Senhor. A palavra presidir fala de governo, fala de liderança. Romanos capítulo 12, por exemplo, verso 8 diz: o que exorta faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, e quem exerce misericórdia com alegria. Entre várias funções, a Bíblia destaca aquele que preside, que exerce a presidência, a liderança. Então, a pergunta a ser feita é: existe governo na igreja? Sim. O governo da igreja é Jesus Cristo, o cabeça, é verdade. Mas a Bíblia fala de pessoas que nos presidem no Senhor, ou seja, foram levantadas pelo próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, para exercer autoridade e governo dentro da própria igreja. Nós precisamos entender, Romanos 13 fala que as autoridades são ministros de Deus. Nós temos autoridades civis, o governo, instituídas por Deus, a quem devemos obediência. Nós temos autoridade no contexto da família. A Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar que o lidera, e não apenas os filhos, mas a própria mulher deve submissão. É lógico que há um padrão, né, de exercício dessa autoridade que se espelha em Cristo, né, que exercia o que nós podemos chamar de uma autoridade servidora, com o coração correto, sem nenhuma prática de abuso, mas é inquestionável que existe autoridade e que existe governo. Então a pergunta é, quando falamos da igreja local, quem são esses que presidem? Quem são esses guias a quem devemos submissão? O apóstolo Paulo diz em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 17, quem são os responsáveis pelo governo da igreja. Ele faz a seguinte declaração: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, outras traduções diz dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino. Pois a Escritura declara: não abordasse o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo introduz a ideia, né, do sustento do obreiro, e ele vai falar sobre política salarial, sobre remuneração desses que servem, assim como em 1 Coríntios 9, ele diz que os que servem do altar devem comer do altar, mas ele faz uso da expressão presbíteros que presidem bem. Então a presidência, a liderança, o governo da igreja é atribuído aos presbíteros. E aqui nós temos um fundamento importante, né? Eu diria que é o ponto de partida. A palavra presbítero, no original grego, ela significa ancião, né? O que isso quer dizer? Assim como no Antigo Testamento, as pessoas que governavam as cidades eram os anciãos que se assentavam às portas para aconselhar, para julgar, para decidir. O conceito de que alguém mais maduro e experiente é que deve conduzir foi aplicado na hora da definição de quem seriam os que dirigiam a igreja. Isso significa que ele tem que ser um ancião no sentido literal, cronológico, de cabelo branco? Não. O apóstolo Paulo escreve, né, a Timóteo, e você vai ver a declaração que o apóstolo Paulo faz a Timóteo como sendo alguém responsável por, inclusive, estabelecer outros presbíteros. Então é evidente que ele também era um, mas que era novo, né? Por exemplo, ninguém o despreze por você ser jovem. Ele diz em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 12. Em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 15, nós encontramos novamente uma outra menção do assunto, quando ele diz, né, desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então ele diz, você pode ser novo, jovem na idade cronológica,
mas você é precoce na fé. Desde a infância você sabe as sagradas letras. Então, Timóteo poderia até não ser um ancião no sentido cronológico, mas da maturidade espiritual ele tinha e carregava. Então, há governo da igreja, o governo pertence ao presbítero e nós precisamos entender, né, o que eu quero chamar aqui de presbitério, né? O governo é plural. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 14, você vê ele dizer o seguinte: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério, né? Essa expressão aqui traduzida presbitério está falando da coletividade, né? Presbiterion, né? Significa um corpo de anciãos, um corpo de presbíteros. Então, o que significa essa coletividade? Né? Para que vários presbíteros estivessem impondo as mãos juntos sobre Timóteo, é evidente que eles reconheciam vários. A palavra presbíteros o tempo todo vai aparecer ou no plural presbíteros ou no termo coletivo presbitério. O único momento em que ela aparece no singular é quando se fala das qualidades dessa pessoa. Mas normalmente quando falamos em termos práticos, né, nós não vemos nenhum destaque, nenhuma ênfase à individualidade do presbítero. Todas as outras referências estão ou no plural ou no termo coletivo. Então, dito isso, nós também precisamos reconhecer, quando falamos de um governo plural, que isso não significa que não haja um destaque, uma voz maior de liderança dentro de uma equipe. Por exemplo, em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nós vemos o Senhor Jesus endereçando cartas às 7 igrejas da Ásia, e elas são endereçadas como, por exemplo, Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. A palavra anjo aqui significa mensageiro, e obviamente Deus não está falando de um anjo literal. João começa dizendo que ele recebeu a revelação de Jesus através de um anjo que ele mandou, que diz que ele deve escrever cartas ao anjo da igreja. Então, se Jesus queria falar com um anjo literal, em vez de mandar, né, diretamente um anjo para falar para João, para escrever para outro anjo, ele poderia simplesmente ter falado diretamente àquele anjo. A ideia aqui de escrever ao anjo é a palavra mensageiro, é aquele porta-voz. Nós vimos a menção de Paulo de presbíteros que labutam na palavra, no ensino, são mensageiros de Deus. Eles têm a responsabilidade de pregar e ensinar o rebanho. Agora, essas igrejas não tinham um único mensageiro, mas quando ele está falando o anjo da igreja no singular, nós entendemos que há sempre alguém que ocupa uma responsabilidade maior, né, de presidir não só a igreja, mas junto com outros que também presidem, ele preside essa equipe. Ou seja, é aquela pessoa, né, que muitas vezes nós chamamos de um presbítero sênior ou de um pastor sênior, é aquele que lidera uma equipe de pessoas que, assim como no casamento, o fato do homem ser o cabeça e não a mulher não significa que ele é mais importante que a mulher, nem dentro da família, nem aos olhos de Deus. Apenas temos uma distinção de função. Quando falamos do anjo da igreja, também estamos falando de alguém que na equipe tem uma palavra final. Então, por exemplo, quando Pedro se levanta em Jerusalém no dia de Pentecostes para pregar, a Bíblia diz que os 11 se levantaram com ele. Normalmente só um falava. Mas quando os 11 se levantaram, ele estava dizendo, nós estamos juntos, nós somos uma equipe, mas ele fala por todos nós. Quando você olha, por exemplo, o concílio de Jerusalém, né, quando Tiago se levanta para dar a palavra final, depois de Paulo, depois de Pedro ter falado, é evidente que a essa altura nós percebemos que a liderança de Tiago na igreja de Jerusalém era inquestionável. Inicialmente uma função de Pedro, que depois passa a viajar mais e provavelmente essa função havia sido transicionada. Sabemos a importância de uma equipe, porque Provérbios capítulo 11 nos diz no verso 14, a gente costuma dizer essa sabedoria bíblica inquestionável, nos diz o seguinte, que com muitos conselheiros, outra tradução diz na multidão de conselheiros há segurança. Então dentro de uma equipe você tem diferentes percepções, dons, né, e manifestações da graça, uma capacidade de enxergar e tratar melhor todas as coisas e assuntos. No entanto, quando não existe um líder, nós podemos, no final das contas, ter confusão na diversidade de opiniões. Então, nós sabemos que há uma voz maior, alguém que orquestra a equipe e que tem uma palavra final. Dito isso, vamos fazer agora a distinção de cargos
e dons. Né? Por quê? Porque eu acredito que a igreja, de uma forma geral, não só no Brasil, mas mundo afora, faz uma confusão de cargos e dons. Então, por exemplo, é comum dizer, olha, fulano foi ordenado ao ministério pastoral. Né? Depois que passamos a reconhecer os dons ministeriais, que são quíntuplos, são 5, começamos a ter uma diversidade de reconhecimentos. Fulano está sendo consagrado evangelista, fulano está sendo reconhecido mestre ou apóstolo. Eu acredito, se nós não começarmos a fazer uma distinção entre cargo, que é uma posição onde alguém é estabelecido, e um dom ministerial, que é uma área de serviço, nós também teremos confusão. Por que eu digo isso? Você lê o Novo Testamento todo, né? E você não encontra ninguém sendo ordenado pastor, você não encontra ninguém sendo ordenado em nenhum dos outros dons ministeriais. Toda a consagração que nós temos no Novo Testamento fala do estabelecimento de presbíteros e bispos e diáconos. Ou seja, a consagração, ela era sempre a separação, a imposição de mãos, a delegação de autoridade, ela era feita em relação a um cargo, não a um dom ministerial. Você vai encontrar o dom ministerial nos que foram estabelecidos no cargo, você pode encontrar dom ministerial em pessoas que não foram estabelecidas no cargo, ou alguém que foi estabelecido num cargo de governo, alguém que foi estabelecido num cargo de serviço, mas não é governo, e você pode encontrar isso entre os santos. Então, se nós não fizermos essa distinção, nós teremos problema. Por exemplo, a palavra de Deus usa, né, termos como presbítero, bispo, pastor, e muitas vezes a gente percebe que as pessoas olham para isso como se fossem pessoas ou funções diferentes. Mas, na verdade, você vai encontrar a Bíblia usando isso de forma intercambiável em relação às mesmas pessoas. Por exemplo, Atos capítulo 20, verso 17, diz que quando Paulo estava em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros, plural, presbíteros de Éfeso, para ter uma reunião com eles. Quando os presbíteros chegam, você vê Paulo dizendo no verso 28, o Espírito Santo os constituiu bispos. Então ele está falando para os presbíteros e diz que eles foram constituídos bispos, a fim de pastorearem a igreja de Deus. Então o mesmo grupo de pessoas foi chamado de presbítero, foi chamado de bispo e foi chamado de pastor. Isso significa o quê? Que nós não estamos necessariamente diante de uma escala hierárquica. Então, em algumas igrejas, a pessoa primeiro é consagrada um presbítero, depois ela é promovida, entre aspas, a pastor, depois há um reconhecimento diferenciado de um bispo, e não estou atacando ninguém. Cada pessoa anda na luz que tem, né? Não estou tentando reformular as estruturas de ninguém. Estamos falando de fundamentos bíblicos e doutrinários. Há pessoas que estão fazendo aquilo que a Bíblia, né, revela que era feito, e às vezes estão usando terminologias diferentes, e a minha intenção não é discutir isso, mas é voltarmos ao modelo bíblico. E o modelo bíblico tem uma distinção entre cargo e dons. Então, por exemplo, em 1 de Pedro, no capítulo 5, você vê o próprio apóstolo Pedro dizendo aos presbíteros que há entre vós, ele diz isso no verso 1, ele diz assim, eu, presbítero, como eles, em outra tradução, juntamente com eles. Ou seja, o fato de que Pedro era um apóstolo, em alguns lugares, quando falamos da cadeia hierárquica, parece que é o topo da cadeia hierárquica, não fez com que ele deixasse de ser presbítero. Então, havia um reconhecimento, presbítero, um cargo, apóstolo ou pastor, dom ministerial. Então, já emendei essa aula sobre o governo da igreja na sequência dos dons ministeriais, porque nós precisamos evitar fazer confusão em relação a isso. A distinção, né, ou o uso da palavra bispo como chefe ou líder de outros pastores, ele passou a acontecer no 2º século da era cristã, mas você não encontra essa aplicação prática feita no modelo, né, bíblico. Atos, as epístolas, nada disso acontecia. A palavra bispo significa supervisor. Então, quando nós começamos a ter líderes que supervisionavam outros líderes, o termo bispo era aplicado a eles, mas não significa que só eles eram supervisores. Você tem o supervisor de pessoas que supervisionam igrejas locais. Então, eram níveis distintos de supervisão. Mas o que é que eu e você precisamos entender quando, né, a Bíblia fala de presbítero, fala de bispo e de pastor? Porque está aplicando diferentes terminologias às mesmas pessoas. Então, por exemplo, deixa eu dar essa ilustração. Você tem alguém que se formou em medicina, graduou, fez todo o processo, residência, especialização, pegou lá o CRM, está lá registrado no Conselho Regional de Medicina, e vamos supor que
esse médico, após todo o processo de formação, ele passou a ser chamado e tratado como médico, né? Isso mostra o quê? Que ele tem aptidão para exercer a profissão, a área de trabalho, a medicina. Mas vamos supor que a área de especialização dele foi pediatria. Ele está concentrado no cuidado de crianças. Então, ele também, além de médico, será chamado de pediatra. Não significa, porque agora temos uma terminologia diferente de médico pediatra, que nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de algo específico que ele exerce dentro da medicina, ou seja, é o trabalho dele dentro da medicina. O termo médico fala da aptidão dele, da maturidade que ele tem, vamos dizer assim, para poder exercer o trabalho. Agora, a pediatria fala da área de serviço, da área específica onde ele vai atuar. Mas vamos supor que no hospital em que ele trabalha, ele é o diretor de toda a pediatria, né, de todo o departamento dos demais pediatras. Então, se nos referimos a ele como diretor de pediatria, estamos falando do cargo que ele ocupa dentro do hospital. Se falarmos dele como pediatra, estamos falando da área de medicina na qual ele trabalha. Se nos referimos genericamente a ele apenas como médico, estamos falando da aptidão para exercer a medicina. Com esses termos não é diferente. Quando usamos o termo presbítero, ele equivale ao médico, fala da maturidade, fala de um ancião, de alguém que acumulou bagagem, que tem aptidão para estar naquele lugar. Quando falamos do termo pastor, estamos falando de uma área de trabalho, né? Porque presbíteros eram estabelecidos e funcionavam em diferentes dons ministeriais. Todos eles ajudavam na liderança da igreja. Todos eles tinham o papel de comunicar a palavra, aperfeiçoar os santos, mas quando falamos pastor, estamos falando de uma das 5 áreas de trabalho, áreas de serviço, equivale à pediatria. Mas quando falamos do bispo, aquele que tem a função de governo, né, que também era usado em relação aos presbíteros, mas está falando especificamente sobre supervisão, a capacidade de presidir, de não só delegar, mas de acompanhar, de colocar os olhos no sentido de conduzir. Então, nós estamos falando de algo que é equivalente ao diretor da pediatria. Quando a gente entende essas distinções, fica mais claro olharmos o que era o reconhecimento do cargo, porque no Novo Testamento ninguém está recebendo imposição de mãos para ser consagrado num dos 5 dons ministeriais. A Bíblia diz que esses dons são dados pelo próprio Jesus. Eles não dependem do homem ou da imposição de mãos de um homem para serem transferidos. Mas onde é que entra a imposição de mãos, que é um dos rudimentos da doutrina de Cristo, como diz Hebreus 6, e já tivemos uma aula sobre isso. Ela tem a ver com delegação de autoridade. E aí nós precisamos entender que faz muito mais sentido consagrar alguém no cargo do que no dom ministerial, né? E Filipenses capítulo 1 nos diz no verso 1 a respeito de algo que nós precisamos voltar a enxergar. O apóstolo está naquelas palavras de saudação, de endereçamento da epístola, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, esse inclusive lê assim, incluindo bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, ele está endereçando a carta aos santos. E diz que entre os santos nós temos tanto bispos como diáconos. Bispos e diáconos são 2 cargos distintos dentro da comunidade dos santos. Você não tem outro cargo diferente e ninguém sendo consagrado ou estabelecido em nenhuma outra função que não seja de bispo ou presbítero, né? Ou diácono. Então, qual a distinção entre o diácono e o bispo e o presbítero, né? Bispos e presbíteros, que era, como eu disse, termos que eram usados de forma intercambiável, eles apontam para o governo da igreja. Quem são os diáconos? Quando você olha para Atos capítulo 6, os diáconos surgem para ajudar não só os apóstolos também eram presbíteros, a ajudá-los na execução de funções. Então, para que eles não deixassem de lado o que era prioritário, dedicassem à palavra, à oração, algumas das áreas de atividade que foram feitas por eles quando a igreja era menor, agora, quando a igreja crescia, eles já não podiam absorver tudo. Então, algumas dessas áreas seriam delegadas a pessoas que não eram necessariamente da equipe de governo. Então, a gente costuma dizer que os diáconos são um braço de apoio dos presbíteros, né? Eles ajudam no trabalho, mas não necessariamente compõem a equipe de governo. Isso não diminui a importância do diaconato.
né? Porque nós passamos ao longo do tempo a tratar o diácono como se fosse alguém ali, não precisa ter nenhum dom espiritual, é só exercer uma função natural. E a gente pensava na limpeza, na manutenção, no auxílio de questões que elas não são necessariamente espirituais. E não estamos dizendo que eles também não possam ajudar nelas. Eles distribuíam alimento. Mas quando você olha para essa primeira equipe de diáconos, a Bíblia diz, eram homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, com bom testemunho, pregavam a palavra de Deus. Você olha para Estevão, Filipe, eram pregadores poderosos, se moviam nos dons do Espírito Santo, ou seja, eles tinham todas as características do que hoje em dia nós chamaríamos de um ministro do Evangelho. A diferença é que eles não eram, pelo menos inicialmente, parte da equipe de governo. Filipe é chamado de evangelista, significa que ele tinha um dos 5 dons ministeriais, mas na hora de imposição de mãos, o cargo ao qual ele foi, né, consagrado ou estabelecido inicialmente era o cargo de diácono. Então, a distinção de ordenação entre cargos e dons ministeriais, ela é importante porque nos ajuda a ter a percepção correta, né? Você tem 3 camadas, vamos estabelecer uma espécie de pirâmide quando a gente olha para o Antigo Testamento. Nós temos o povo, de uma forma geral, que era a maior parte, né, da população, mas nós tínhamos uma tribo ministerial. Esses eram responsáveis pelo trabalho do Senhor, era a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, você tinha uma distinção dos sacerdotes, que eram da família de Arão, e os demais da tribo de Levi, que eram chamados apenas de levitas, porque apoiavam, auxiliavam os sacerdotes no seu trabalho, mas não tinham as mesmas funções e não podiam fazer tudo aquilo que eles faziam. Então, a gente pode, né, quando eu falo de uma pirâmide, não estou falando de importância, estou falando de quantidade. Você tem um grupo menor lá no topo da pirâmide, que eram os sacerdotes, você tem a continuidade da ponta da pirâmide agora com um grupo maior, que são os levitas, mas a maior parte da pirâmide, compondo toda a sua base, era pelo povo, que nós podemos usar aqui o termo os santos, quando falamos aqueles que pertencem a Deus. Quando você chega no Novo Testamento, você tem algo parecido, né? Preserve-se em lugar do povo de Israel a ideia dos santos na base da pirâmide e coloque em cima bispos e diáconos, como quando Paulo se refere aos filipenses. Os bispos ou presbíteros eram o governo da igreja, um grupo menor, apoiados por uma equipe ministerial maior, onde nem todos eram governo, mas estavam envolvidos na obra do ministério, diáconos, pessoas cheias de Deus, pregadores da palavra, gente se movia nos dons, mas nem todo mundo compunha aquela equipe de governo, e você tem os santos, o resto do povo. Então, interessante observar, né, Atos 21:8 se refere a Filipe como o evangelista. Você não vê essa menção logo lá no início, quando ele está entre os 7, mas ele é chamado de evangelista. Mas já desde o início, o papel do evangelista, que é o rótulo que será dado a ele depois, já era exercitado por ele, portanto vemos que ele tinha esse dom ministerial, né? O próprio Pedro, como citei anteriormente, em 1 de Pedro 5:1, é chamado de apóstolo sem nunca ter deixado de ser presbítero. Então, isso nos ajuda a ter uma visão de que há sim governo na igreja, né? Essas pessoas que compõem a equipe de governo devem estar sintonizados com Deus, né, com Cristo, que é o cabeça da igreja. Em Atos 13, você percebe que a Bíblia diz que haviam profetas e mestres em Antioquia, né? São dons ministeriais que eram muito fortes nessa equipe deles. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam jejuando, ministrando ao Senhor, a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé. Então é evidente que essa equipe tem que estar em sintonia com Deus, entender a mente de Deus, a visão de Deus, andar pela palavra de Deus, a mesma que eles pregam e ensinam, para governar a igreja debaixo da liderança do próprio Deus. No entanto, nós não podemos negar que eles têm a responsabilidade de ser o filtro, de ouvirem, de comunicarem, por isso são chamados de anjos, de mensageiros das igrejas. Então, nós nem podemos excluir o governo de Deus e nem espiritualizar isso dizendo que o governo é só de Jesus e que não passa por liderança alguma, embora, logicamente, a gente precisa de líderes que tenham esse bom senso de buscar a Deus, de render-se à liderança dele, de ter essa sensibilidade, mas Deus estabeleceu o governo na igreja através de pessoas
que compõem essa equipe que chamamos de presbitério, né? Mesmo em muitas igrejas onde existe o uso da palavra presbítero, nem sempre nós vemos a função exatamente nos moldes em que era feito. Eu não estou dizendo com isso, né, que a gente não pode chamar ninguém de pastor, que a gente tinha que falar dos que governam a igreja só como presbíteros ou bispos. A discussão aqui não é defender uma terminologia, mas é compreender o conceito e tentar funcionar da forma mais próxima possível em relação a eles. Então vamos lá, como se estabelece um presbítero? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos no capítulo 3, né, uma declaração que acredito que é muito importante. Ele diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser bispo, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Verso 6, que o bispo não seja recém-convertido, outras traduções dizem neófito, novo na fé, né, para não acontecer que fique cheio de orgulho, incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em desonra e no laço do diabo. Depois de falar aqui dos bispos, Paulo continua e diz: do mesmo modo quanto a diáconos, que também, né, era um cargo na igreja, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes significa que o mesmo vale para os bispos, agora vale para estes. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então nós vimos que eles tinham essas ordenações, estabelecimento de 2 cargos, presbíteros ou bispos e diáconos. Em relação aos presbíteros e ao bispo, o que nós percebemos? Né? Se alguém almeja, tudo começa com uma vocação, com um anseio, que é uma resposta interior ao chamado de Deus. Né? Mas, depois dessa questão da vocação, a gente percebe que tem que ter qualificações. E se você juntar as 2 listas, eliminar o que é repetido, você tem pelo menos 16 características explícitas, sendo que delas só uma fala de habilidade, apto para ensinar, e 15 delas são traços de caráter. Ou seja, além da vocação, tem que ter qualificações e essa lista deve pautar essas escolhas. Terceiro, ele diz, devem ser experimentados, provados. Né? Então não basta a vocação, nem só as qualificações. Terá que ser testado primeiro, para só depois, em quarto e último lugar, finalmente ser estabelecido. Então, o que ensinamos nas nossas igrejas é que quando chega o momento de estabelecermos alguém como um presbítero ou diácono, essa pessoa não começará a fazer o que faz a partir do estabelecimento. O estabelecimento só acontece depois dela ter sido experimentada, ou seja, ela demonstrou que tinha vocação, apresentou as qualificações, pudemos confiar a ela o exercício de uma função e depois de ter sido experimentada, então finalmente ela é reconhecida. Evidente que nenhuma pessoa em lugar nenhum do chamado de Deus, ela está naquele ponto que alguém possa dizer acima de qualquer suspeita. Então, o que acontece, né, com um presbítero que foi estabelecido, se, por exemplo, se ele erra? O apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. Uma mesma pessoa que apresentou qualificações, se tiver uma conduta errada, ela está se... Masterpiece unfolding in a melody so kind.
desqualificando. É por isso que no verso 19 de 1 Timóteo 5, Paulo diz: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, havia processos disciplinares, assim como uma pessoa era estabelecida, ela poderia ser destituída se perdesse o exemplo. No entanto, Paulo está dizendo, no caso de um presbítero, não é a palavra de um contra o outro, assim como no modelo do Antigo Testamento, 2 ou 3 testemunhas para se instaurar qualquer inquérito de apuração, e toda a igreja séria sabe que esses princípios bíblicos estão ali e que alguém que foi estabelecido, que chegou a esse lugar pelo exemplo que tinha, se perder o exemplo, deve ser devidamente tratado e disciplinado. Mas nada disso muda o fato de que, mesmo não sendo gente perfeita e que até mesmo possa ser removido, que Deus instituiu um padrão de governo que passa por meio dessas pessoas. Eu espero que, através desse ensino, você possa ter instrução sobre o modelo bíblico, a distinção entre dons ministeriais e governo, mas de forma alguma essa aula deve ser recebida como uma crítica, um ataque às estruturas que nós temos em muitas igrejas, são diferentes e que estão procurando sempre, de acordo com o tempo, se adequar o mais próximo possível do modelo bíblico. Que Deus nos dê a graça de entender e viver de acordo com o modelo que Ele estabeleceu.